E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje, nós falaremos sobre o Brasil pré-colonial, ou seja, nós vamos começar agora a estudar como foi a colonização do Brasil, como é que tudo isso aconteceu, e aí a gente vai começar falando então sobre esse período pré-colonial, ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, já chegaram colonizando, construindo casas, vilas, cidades? Não. Bom, então vamos começar a entender como é que foi esse processo para a gente ter aí uma compreensão clara de todas as coisas. Beleza. Olha só, período pré-colonial. Portugueses chegaram aqui 1500, belezinha. Não chegaram construindo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Primeiro, eles tinham muito interesse em encontrar metais preciosos, principalmente o ouro, claro, mas também a prata. Mas esse processo vai levar mais tempo do que o que eles queriam. Então, no início, vamos pensar, aquela colônia, o que eles imaginavam que haveria aqui, com facilidade até de encontrar, como foi na América Espanhola, não foi fácil encontrar ouro, prata, pedras preciosas. Certo? Então, os primeiros 30 anos aqui ficou meio largadão. O que eles se interessaram? Pelo pau-brasil, pela madeira brasileira que tinha na costa. Essa madeira tinha muito valor, porque dali se extraía essa coloração vermelha para tingir tecidos e para fazer outras coisas também, ok? Então, nesse primeiro momento, você tem uma exploração do território. E aí então vem a pergunta: por que a colonização não se iniciou naquele momento? Primeiro, claro, elevado lucro no comércio de especiarias no Oriente. Significa o quê? Eles estavam ocupados em ganhar muito dinheiro com as especiarias que vinham lá das Índias. Eles estavam ganhando muito dinheiro com aquilo. Pô, se o negócio está dando bom lá, está sendo bem lucrativo, bem rentável, por que eu vou perder tempo, vou parar com isso para ir buscar investir em outra coisa, certo? Segundo lugar, não foi encontrado ouro no primeiro momento, como eu já falei para vocês. Não encontrou ouro, poxa, deixa essa terra, depois a gente vê o que faz com ela. E também a impossibilidade de ter comércio com os nativos, né? Com os nativos, com os indígenas que eles encontraram. Diferentemente quando eles chegaram na África. Quando eles chegaram na África, começaram já num comércio com os africanos. Mas os africanos estavam em outra pegada, vamos pensar, em outro momento de civilização, de sociedade, de organização social, outra situação. Daí a ideia de maior, menos, menor, mais evoluído, menos evoluído. Mas a gente pode dizer que estava em situações diferentes, certo? Aqui não tinha comércio com os nativos tinham outra cabeça, não estava preocupado com isso. Tá certo? Então, neste momento. Então, esse pau-brasil vai se tornar uma riqueza muito grande. Só para você ter ideia, a rainha Elizabeth I, ela mandou sequestrar vários navios que iam com pau-brasil para a Europa. Eles pegavam os piratas do governo, né? Eles acabavam roubando muito pau-brasil, madeira brasileira, que tinha um interesse muito grande na Europa. Bom, então essa economia pré-colonial, ela inicia pelo extravismo do pau-brasil, extração do pau-brasil. Mas quem arranca esse pau-brasil? Claro, os indígenas. Também, sim, alguns portuguees trabalharam nisso, óbvio. Mas a força pesada de mão de obra era nativa. Muitas vezes por escravismo, muitas vezes em barganha, troca por coisinhas ali, né? O escambo trocando por coisas que eram interessantes para os nativos naquele momento. Então, para armazenar a madeira, até que as embarcações portuguesas viessem transportá-la, foram construídas feitorias. Aqui um termo importante para nós. Essas feitorias eram uma espécie de depósitos, de lugares onde se armazenava e se administrava a coisa toda, até que isso fosse colocado em navios para Portugal. Aí uma gravura, né, mostrando os nativos cortando o pau-brasil. Foi uma devastação, né, gente? Uma devastação. Hoje o pau-brasil aí é até difícil encontrar, né? Claro que tem, mas você não encontra com facilidade uma plantação aí por todo lugar facilmente de pau-brasil.
E aí, dá-se disso então em 1530 o início da colonização, que vai efetivar a partir de 532, objetivamente. Para iniciar esse processo, é escolhido alguém muito importante, que é o Martim Afonso de Souza. Qual a missão do Martim Afonso de Souza? Explorar o litoral, tinha que conhecer o litoral, entender essa terra, compreender melhor o território, para saber como explorar, quais eram as possibilidades, mas também defender esse território. Ingleses também, claro, mas principalmente franceses e holandeses tinham muito interesse nessa terra. Os franceses e holandeses vão tentar várias vezes, os franceses principalmente, né, nesse primeiro momento, vão tentar invadir, principalmente lá a Guanabara, que é o Rio de Janeiro hoje. Mas ingleses e vários povos tinham interesse nessa terra. É que os ingleses depois vão fazer vários acordos com Portugal, vão virar amiguinhos aí, numa amizade, quem que se dá bem são só os ingleses mesmo. Também, claro, continuar a procura por metais preciosos, que eles sabem que tem. Vamos encontrar. Fundar, então, povoados e verificar a possibilidade de cultivo de cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar? Isso a gente vai estudar em outra aula. Mas só para adiantar para você, a cana-de-açúcar já era um comércio muito lucrativo na Europa. Ninguém queria tomar um suquinho lá sem açúcar. O pessoal queria um açúcarzinho gostoso para adoçar o negócio. Então, a cana-de-açúcar, eles já tinham experiência no plantio nisso e dava muito dinheiro. Então, galera, vamos ver se a terra é boa. Adivinha, a terra aqui era maravilhosa. Mas a gente vai falar isso depois. E aí, em 1532, o Martim Afonso de Souza funda a Vila de São Vicente, que é hoje o município de São Vicente, lá no litoral, né, a cidade mais antiga do Brasil, e começou a desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Bom, com isso traz muita coisa, né? A própria escravidão africana e tudo mais, mas isso é uma outra história. Beleza? E aí tem um conceito extremamente importante que você precisa entender, que é a ideia do pacto colonial. Portugal é a metrópole, certo? Brasil, América aqui, é a colônia. Então, metrópole e colônia. Então, metrópole, Portugal, colônia, Brasil. Não existia Brasil, mas a gente vai só dizer assim para facilitar. O que unia-os? Claro, a colônia pertencia à metrópole, mas eles tinham um pacto, um acordo colonial, um pacto colonial. Nesse pacto, gente, só se dá bem a metrópole, óbvio. Por quê? A colônia, tudo que ela precisa, que é manufaturado, ou seja, que é fabricado, roupa, ferramenta, arma, utensílios domésticos, tudo tem que comprar de Portugal. Tinha que comprar tudo de Portugal. E olha só, Portugal colocava o preço que queria naquilo. Os comerciantes portugueses estavam nadando de braçada, ganhando muito dinheiro nesse negócio, mas muito dinheiro. Por isso que ninguém queria independência de colônia, essas coisas. Nem se fala nisso nessa época, obviamente. Acabou de encontrar a terra, né? De dominar a terra e começar a tomar dos nativos. E aí, o outro lado do pacto colonial é que tudo que a colônia produzisse, se encontrou metais preciosos, está produzindo cana-de-açúcar, tudo tem que ser vendido exclusivamente para a metrópole. Tem que ser enviado, por exemplo, o ouro. Depois eles vão estabelecer que 20% de todo o ouro encontrado, o quinto, tem que ser mandado para Portugal. E acabou. Eu estive num banco lá em Lisboa, num banco do dinheiro, e lá vi várias barras de ouro, claro, protegido por um vidro à prova de balas, escrito Ouro do Brasil. Olha só, hein, gente? Puxa vida. Tem lá o nosso ouro ainda. Então, tudo que se produz na colônia tem que ser vendido para a metrópole, não pode vender para outros. Então, olha só, quem se dá bem? A metrópole. A metrópole se dá muito bem nisso, porque o preço de compra e de venda, quem estabelece é a metrópole. Então, a colônia, fazer o quê? Né? Acaba se dando mal nessa. E aí, para tentar organizar, então, eles tiveram a ideia de criar as capitanias hereditárias. O que é capitania?
capitania era um pedaço de terra, já vou mostrar o mapa para vocês, em que um capitão, ou seja, alguém que o governo português instituía, tinha a responsabilidade de permanecer na terra ali para defender, povoar e produzir nessa terra. Defender das invasões inimigas, povoar porque tinha que encher a terra ali para que, inclusive, como instrumento de defesa, porque uma terra habitada ninguém vai chegar e tomando facilmente, e fazer aquela terra gerar dinheiro. E por que hereditária? Porque havia a ideia de que aquela terra tinha que valer a pena. Se um cara naquela época, a expectativa de vida era muito menor que hoje, 40 anos. Como é que o cara vai investir muito dinheiro se só vai viver 40 anos, quando ele morre, a terra passa para outro? Então, não, a terra passaria para os seus filhos e para os seus netos, bisnetos. Então, se transformava numa terra hereditária, pertencia àquela família para usar a terra, mas a terra continuava sendo, claro, de Portugal. Ok? Então, assim ficaram divididas as capitanias hereditárias. Cerca de 15 capitanias hereditárias. Isso aqui é uma versão nova, uma nova interpretação das capitanias, acham que foi dividido assim, dessa maneira, ok? Então, as capitanias hereditárias, elas tinham essa ideia, né? O rei designava os capitães donatários, esses capitães tinham o direito de posse hereditária da terra, ou seja, de pai para filhos. Quais os direitos dele? Cobrar imposto, distribuir sesmaria. O que é sesmaria? Lote de terra. Ele podia pegar um cara, o capitão donatário, dizer, olha, você vai tomar conta dessa terra aqui. Então ele terceirizava essas terras. O camarada usava, produzia, dava uma parte para ele, da parte dele dava uma parte para Portugal. Aplicar a justiça, então ele era um juiz, uma espécie de juiz, e explorar a terra. Quais os deveres? Fundar vilas, abrir estradas, defender e fazer o negócio gerar dinheiro para Portugal. Mas não deu certo. Pelo menos acreditam. Tem gente que defende que deu certo, tem gente que defende que não deu certo, mas em suma, naquele momento não deu certo. Mas por que não deu certo? Os donatários não tinham dinheiro suficiente, gente, para investir. Era muito dinheiro para investir naquela terra. Tem que desbravar a terra, tinha índio para enfrentar, mata para derrubar, era muita coisa. Outra, o território era muito grande, como é que se comunicava, por exemplo, para defender o território? Mesmo que ele dividisse lá em lotes, mas não tinha gente para povoar tudo aquilo, administrar tudo aquilo, era muito grande. Obstáculos naturais, doenças, chuva, o calor, a umidade. O português europeu ele não está acostumado com calorão, né? Os colonos indisciplinados não queriam obedecer o capitão donatário, ele dava uma ordem, ninguém obedecia, não tinha comunicação, não tinha como vigiar, não tinha um exército para controlar, não tinha nada disso. Então era muito difícil. E os índios, nativos? Os nativos eram selvagens no sentido, na concepção deles, que não obedeciam às ordens deles. Então, para os portugueses, eles olhavam os índios como selvagens que eles não conseguiam enfrentar nem domesticar. Então, era muito complicado para os portugueses, nessa relação com os nativos, lidar com isso. E outra coisa, os nativos eram livres, eles não queriam ser escravizados, eles não queriam ter as suas terras tomadas. A terra era deles, eles estavam aqui. Então, tudo isso dificultou muito o trabalho dos capitães donatários e acabou que não deu certo, então, as capitanias hereditárias. Ok? Nesta aula de hoje, a gente só deu uma olhada, então, nesse Brasil pré-colonial, nas capitanias hereditárias. Na próxima aula, a gente continua falando dessa administração colonial no Brasil. Tchau, tchau, pessoal!